A popularidade do presidente Lula num Brasil que continua profundamente polarizado conta uma história fascinante, uma história de divisão, de estratégia e do que parece ser o começo da longa jornada para 2026. Vamos mergulhar nos números para entender essa história. Olha só, para a gente entender bem o cenário completo, a gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, o retrato dessa nação dividida. Depois, vamos ver o que sustenta a aprovação do governo. Em seguida, quais são os maiores desafios pela frente? E, por fim, como a estratégia já parece estar virando para o modo reeleição. Então vamos lá, começando com os números, que basicamente desenham o humor político do Brasil hoje. 50%. Guarda bem esse número. Ele é a chave para entender o equilíbrio de forças, que é super delicado, no país nesse exato momento. E aqui está o contexto todo. 50% dos brasileiros aprovam o governo, de acordo com essa pesquisa da Pulso Brasil/IPESP. Mas, e esse é um mas gigante, 48% desaprovam. Se a gente colocar a margem de erro na conta, o que temos é um empate técnico. É um país literalmente cortado ao meio. E olha, isso não é um resultado isolado, tá? Vários dos principais institutos de pesquisa do Brasil, Poder Data, Datafolha e IPEC, todos eles estão mostrando exatamente a mesma coisa. A polarização não é só discurso, é um fato estatístico. Agora, o mais interessante aqui é ver como essa divisão se desenha no detalhe. Geograficamente, a aprovação dispara no Nordeste, enquanto a desaprovação se concentra mais no Sul e no Sudeste. E essa divisão aparece também quando a gente olha por renda, por religião e até por gênero. É um verdadeiro mosaico que reflete as várias realidades que existem dentro do Brasil. Certo. Agora que a gente já entendeu essa divisão, vamos olhar para o outro lado da moeda. O que é que está sustentando e até mesmo impulsionando a aprovação do presidente? Os analistas costumam apontar para 3 pilares principais que sustentam a popularidade de Lula. Primeiro, a percepção sobre a economia e os programas sociais. Segundo, a forte presença dele no cenário internacional. E terceiro, para uma parte do eleitorado, um sentimento de volta a uma certa normalidade institucional. Vamos detalhar um pouco isso aí. Na economia, coisas como a queda da inflação e principalmente dos preços dos alimentos, isso tem um impacto direto no bolso das pessoas. A ampliação do Bolsa Família também é, sem dúvida, crucial. E até o discurso de defesa da soberania nacional, que pegou bem durante aquela discussão sobre tarifas com os Estados Unidos, também entra nessa conta. Já no campo político, o protagonismo do Lula em fóruns como o G20 e a ONU reforça essa imagem de líder global, recuperando o que muitos viam como um prestígio que o Brasil tinha perdido. E para uma parcela importante dos eleitores, a gestão atual representa uma volta à previsibilidade, sabe, um contraste direto com o governo anterior. Mas, como a gente viu, quase metade do país desaprova o governo. Então, vamos virar a página agora e olhar quais são os principais desafios, as fontes de desgaste. Completando aquele nosso quadro, os principais motivos para a desaprovação são, primeiro, as preocupações com a situação fiscal do país, segundo, a percepção de que existe um impasse político no Congresso e terceiro, uma oposição que continua muito forte e consolidada. Então, o ponto é que os desafios não são nada simples. A incerteza sobre a meta de déficit zero, por exemplo, gera desconfiança no mercado. A negociação com o Centrão é um cabo de guerra constante. A própria comunicação do governo, às vezes, cria polêmicas desnecessárias. E, claro, não dá para ignorar, o sentimento antipetista continua sendo um fator estrutural muito forte na sociedade. Bom, com esse cenário de empate técnico bem estabelecido, os analistas agora estão observando uma mudança de chave bem clara do governo, um pivô estratégico, com os olhos já apontados para 2026. A lógica é mais ou menos a seguinte: a fase de apenas governar parece estar dando lugar à fase de construir uma narrativa para a reeleição. Cada movimento, cada política passa a ser calculada também pelo impacto eleitoral que pode ter. E a nova política de isenção do imposto de renda é o exemplo perfeito disso. Foi uma jogada com várias facetas. Cumpriu uma promessa de campanha importante, beneficiou diretamente uma faixa enorme da população e, politicamente, foi um golpe de mestre. A aprovação foi unânime, 493-0. Nenhum parlamentar quis arcar com o custo político de votar contra uma medida tão popular. Como resumiu muito bem o analista político Carlos Andreasa, essa política deu ao governo algo que, na visão dele, ainda faltava: uma identidade clara, uma marca registrada para este terceiro mandato. No jargão político, essa marca é aquela ação que define um governo na cabeça das pessoas, sabe? Foi o Plano Real para o FHC ou o Bolsa Família no primeiro mandato do Lula.
Agora, a grande aposta parece ser que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 se torne a grande marca desta gestão. Isso é muito importante, porque o histórico joga a favor. Desde a redemocratização, todos os presidentes que tentaram a reeleição conseguiram. A única exceção foi Jair Bolsonaro em 2022. A máquina pública é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa. Isso tudo nos leva à questão final. Num país que continua dividido, mas com um governo que agora tem uma marca popular e a vantagem histórica de quem já está no poder, será que o caminho para 2026 está mais claro? Ou os desafios econômicos e uma oposição consolidada ainda podem mudar o rumo dessa história? A resposta, bom, é ela que vai definir o futuro político do Brasil.